o Senhor Jesus possa abençoar, esteja abençoando todos os irmãos em Cristo. Nós vamos já abrir nossas Bíblias, ou nossa Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Eu quero compartilhar com os irmãos, orando ao Senhor Deus e pedir para que o Espírito Santo nos conduza no decorrer dessa mensagem aqui. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero falar com os irmãos nessa noite que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Coríntios e ele está mostrando aqui o limite. Tudo tem limite. E uma coisa interessante que os sacrifícios, as tribulações, os problemas, todas elas têm um limite. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui, falando sobre a primeira tribulação. A tribulação até o ponto de chegar na angústia. Angústia não. A perplexidade até o ponto em chegar do desânimo. Desânimo não. E perseguição até o ponto de ser perseguido, mas não desamparado. E abatidos, mas até o ponto último, mas não destruído. Então, nós podemos entender aqui que tribulação, sim. Angústia, não. É o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui nessa carta, nessa segunda carta aos nossos irmãos em Coríntios. E nós vamos aproveitar aqui a orientação do apóstolo Paulo, porque ele está fazendo uma comparação importantíssima para o cristão. A primeira é tribulação. Tribulações, sim. Angústia, não. Ora, a tribulação, as dificuldades, vêm através do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele disse que assim por um homem entrou o pecado no mundo, assim também entrou a morte a todos os homens. Todos os homens tornaram a ser pecadores. E uma das coisas interessantes que nós notamos aqui é que nesse pacote vem, então, as tribulações, as dificuldades, momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. E a partir desse momento, o pecado entrou no mundo e com ele as tribulações. Então, as tribulações fazem parte da nossa vida. Ela vem com o pacote do pecado, vamos dizer assim. Mas é interessante, por quê? Porque o apóstolo Paulo está mostrando um limite aqui. E esse limite vem para as nossas vidas. E ele está mostrando para aqueles que são cristãos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que têm confiança de que Deus controla a vida dele. Ele vai mostrar aqui que a angústia não é para que a pessoa possa viver. Por exemplo, quando nós falamos assim, tribulações, sim. Por quê? Tribulações faz parte. Vem para o injusto, vem para o justo, né? E nós enfrentamos porque faz parte do planeta. Veio através do pecado. Agora, vamos começar a pensar. O ser humano não está preparado para viver angústia constante. Ele pode ficar angustiado, mas ele não pode viver na angústia. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz, angústia sim.
tribulação, sim. Angústia, não. Por quê? Porque a angústia é a agonia da alma. E o homem de Deus não pode viver em constante angústia, porque a angústia vai o destruir. Mas vamos pensar, as tribulações vêm, e são muitas. A palavra é tribulações. Enfrentamos tribulações, enfrentamos dificuldade, o ser humano tem vários problemas do dia a dia, e angústia, são muitas. Quando vem um problema, vem um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Então, Deus aproveita esse momento de angústia até como uma ferramenta para nos abençoar. Vejamos aqui, é interessante. Quando nós falamos de angústia, parece que é o fim, a destruição. E muitas vezes, para as pessoas que não estão depositando a sua fé em Deus, não estão andando nos caminhos do Senhor, torna-se realmente difícil. É um desastre. Porque às vezes a gente ouve até as pessoas dizer assim, olha, vem uma coisa, quando vem uma coisa atrás da outra, uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a angústia é constante, ela vem para o ser. Mas Deus trabalha com a adversidade, que é as tribulações, para nos dar e nos usa como ferramenta para nos ensinar a sobreviver essa situação. Então, nós vamos pensar aqui, durante nosso decorrer da lição, angústia, tribulação, sim. Angústia, não. Por quê? Tribulação, nós temos que enfrentar, dia a dia. Angústia, não. O ser humano não tem condições físicas para viver uma vida de angústia. Por quê? Porque a angústia, como eu disse, é a agonia da alma. E Deus trabalha com a angústia, com a tribulação, e depois ele vai trabalhar também com a angústia. Mas primeiro vamos pensar aqui. As tribulações têm as suas vantagens. Ou seja, as tribulações ajudam-nos a passar para um outro estágio. Por exemplo, Salmo 119, capítulo 71, diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. O salmista está dizendo aqui que foi bom ele passar por dificuldades, por problema, porque isso o fez ele voltar a Deus. Então, as tribulações, as angústias, a tristeza, faz com que o homem aproxima-se de Deus. E essa é uma grande vantagem, porque faz com que o homem reconhece que Deus está no controle de tudo. Faz com que ele entenda que ele precisa de Deus. Mas a angústia, as tribulações, os problemas, tem outra vantagem. Ela tem outra vantagem. Ela nos coloca num patamar maior para que nós possamos vencer outras dificuldades. Olha o que Paulo escreveu nessa mesma carta, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3 e 4. É interessante Paulo falar isso, porque ele mostra aqui quanto é importante nós entendermos o que Deus quer realmente na nossa vida. Vamos notar aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele diz assim, bendito o Deus de Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, de misericórdia, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, bendito é bom a tribulação, bendito é Deus, nosso Pai misericordioso, porque
através das tribulações, Deus nos abençoa para que nós possamos ajudar alguém que provavelmente está em tribulação, para nós ajudarmos aquela pessoa e consolar aquela pessoa da mesma forma de que pelo qual Deus nos consolou. Ou seja, Deus utiliza, nos prepara aqui para que possamos tornar de aluno para professor. Percebeu isso? Nós vamos aprender e ensinar. Por quê? Porque quando você encontrar uma pessoa passando uma dificuldade terrível, você já passou por aquela situação, então você sabe como ajudar aquela pessoa, como trabalhar com aquele problema. Quantas pessoas, às vezes, caem em perdas grandes, né? E mais tarde ele é um construtor, e mais tarde ele tem uma nova vida. E quando ele encontra alguém que está passando dificuldade, ele sabe como lidar com aquilo. Então, a angústia nos coloca numa situação bem privilegiada, porque nós temos a oportunidade e a possibilidade de vencer e de passar aquela situação e ajudar outros. Então, nós vamos ajudar a outras pessoas com experiência, sabendo o que nós estamos fazendo, porque nós passamos também por aquela situação, ou estamos preparados para isso. Então, nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, olha aqui, porque as tribulações, ele explica bem, mostra para nós uma coisa, a tribulação para nós leva-nos a entendermos que Deus vai nos ajudar. E ele fala aqui, sinto prazer nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações produzem a paciência, a esperança, o que mais? Ele fala a paciência e a esperança. São três coisas aqui, paciência, esperança e experiência. A paciência nos prepara para enfrentarmos o abatimento da vida, para que nós não ficamos quebrados e desequilibrados. Quando nós falamos da experiência, é que nós vamos passar por aquela situação, vamos vencer aquela situação, vamos aprender a suportar essa situação de tribulação. E quando nós sairmos da tribulação, nós temos, então, a esperança. A esperança é a viva esperança do futuro. Por quê? Porque nós vamos passar por uma situação difícil, estamos prontos para receber, estamos prontos para suportar, porque a experiência vai nos ensinar que na tribulação demora. Tem que ter tempo para passar isso, não é de um dia para o outro. Então, nós enfrentamos essa situação difícil e nós vamos adquirir uma experiência que, quando chegar uma outra tribulação, eu estou pronto para suportar e também vencer aquela outra. Ele nos leva num patamar maior. Então, nós entendemos que o apóstolo Paulo está preocupado em mostrar para os fiéis em Corinto que a tribulação ajuda-nos a cada dia mais viver uma vida acima da média. Nós vamos viver e ter uma vida acima da média. Então, entendemos a preocupação de Deus. Agora, tem uma coisa também. A tribulação tem tempo e hora para acabar. Ela vai, uma hora, terminar. Né? E Salmo 34, e versículo 19, diz assim, muitas são as tribulações, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, as tribulações vêm na nossa vida, constantemente. Hoje, amanhã, depois, outro problema aqui, outro problema ali, outro problema, mas Deus livra todos. Agora, quando Deus trabalha com a angústia, agora nós vamos entender aqui,
porque eu falei tribulação sim e angústia não. Quando Deus trabalha com angústia, é diferente. Note bem que ele fala, muitas são as tribulações do justo. Agora, na angústia, ele trabalha na angústia. Ele trabalha diretamente. Salmo 34, versículo 19, como eu falei, muitos são as angústias, mas o Senhor a livra. Mas a angústia, ela destrói a pessoa. Ela acaba com a vida, porque ela mexe com a alma. E isso é importante saber, porque quando nós falamos sobre angústia, o ser humano não está preparado para enfrentar a angústia, não está preparado para enfrentar a angústia direto. Ele pode ficar angustioso, mas ele não pode ter uma vida de angústia. Ele não aguenta, o corpo da pessoa não suporta tudo isso. Quando Deus trabalha com angústia, ele trabalha direto. Note bem, Salmo 50, versículo 15, ele diz o seguinte, olha lá, invoca-me no dia da angústia, e te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da angústia, nós falamos as tribulações, Deus trabalha com a angústia, diretamente. Né? E nós entendemos isso. Por quê? Porque ele está falando aqui, diretamente, mostrando que ele trabalha com a pessoa que está passando por dificuldade, passando por problema, e ele trabalha na angústia da pessoa. Olha outro salmo interessante aqui, Salmo 107, e versículo 6, ele diz assim, clama ao Senhor na angústia, e ele livrou das suas necessidades. Quer dizer, Deus trabalha com as pessoas na angústia, naquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está passando. Então, Deus trabalha com ele, Deus vai naquela situação e arranca dele. Mas tem uma coisa interessante. Ele trabalha para tirar essa angústia da pessoa, porque a angústia destrói a pessoa. Olha Salmo 116. Salmo 116, é interessante esse salmo, porque o salmista começa de trás para frente. O salmista começa a falar aqui de trás para frente. Ele vai contar aqui a situação que ele passou, né? No Salmo 116. Ele vai contar aqui os momentos que ele passou de dificuldades. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Salmo 116. Vamos ver aqui. Ele vai começar de trás para frente. Olha lá, interessante que ele fala. Olha lá. Amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Agora ele vai contar o que aconteceu. Por que ele está falando isso? Ele vai contar, quer ver? Olha assim. Cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha o que ele diz. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Piedoso, agora ele vai começar a ver o que Deus fala com ele. Olha o que ele vai contar. Olha lá. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Agora o que ele vai dizer? O Senhor guarda os simples, abatidos, e ele me livrou. Volta minha alma ao teu descanso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livra a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei, agora ele vai dizer aqui, andarei na face do Senhor, aqui na terra, dos viventes. Cri, e por isso falei, estive aflito. Vamos voltar aqui e vamos começar a pensar aqui. Ele está dizendo que
ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu a oração dele, a súplica dele. Aí o que ele fez? Ele vai contar aqui por que o Senhor ouviu e ele vai louvar ao Senhor. Ele diz, olha, cordéis de morte me cercaram. É difícil até de pensar, porque ele fala assim, a angústia do inferno poderaram em mim. Isso quer dizer que ele não estava passando uma dificuldade simples. Ele estava no último grau da sua capacidade de suportar. Quando ele fala aqui, e não dá nem para comparar, às vezes, aqui, quando ele fala assim, a angústia do inferno. Aí ele diz assim, sentir aperto, lógico. Quando nós falamos que aperto, deixa eu parar aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Eu comecei a fazer pesquisa e notei que quando chega num ponto que a pessoa está angustiado, ele se fecha. E quando ele se fecha, as células do corpo passam a não produzir mais. E o corpo da pessoa fica livre para que qualquer tipo de doença que o corpo poderia combater, ele não combate mais. Ele fica imune, praticamente com pouca imunidade. Então, o salmista, quando ele viu que ele estava chegando nesse ponto, é que ele caminha para a morte. A pessoa, quando para e entra na angústia, e ele se fecha, ele está caminhando para a morte. Ele está diminuindo a sua vida. E o salmista aqui diz assim, olha, veio o aperto. E a tristeza, lógico, a pessoa fica triste. Ele não conversa, ele não fala, ele não come, às vezes, né? Ou às vezes ele passa a comer demais e passa a pesar 200 quilos, como já aconteceu. Eu estava vendo aqui na reportagem, a pessoa ficou tão ansioso, que fechou para ele o mundo, ele passou 200 quilos, o médico disse, se você continuar assim, você vai morrer. E quando ele disse aqui, Senhor, livra minha alma. E aqui ele está dizendo, olha, 3 coisas interessantes que o salmista está mostrando aqui. Livrou a alma, tirou os olhos dele, porque a pessoa, quando entra em angústia, ele chora, ele está pronto para ficar arrebentado, né? E ele vai para aquela situação de depressão e até a morte. Doenças que aparecem na pessoa, que a pessoa não espera. Eu estava vendo uma reportagem aqui de uma irmã em Cristo, e o que aconteceu com ela? Ela tinha um filho, e ela lutou tanto com esse filho, porque ele ia nas drogas, ele fazia isso, fazia aquilo, prometiam matar ele, ela ia lá, pegava empréstimo e pagava as drogas que ele estava devendo, e ela tinha uma angústia tão grande com esse filho, que sabe o que aconteceu? Apareceu um tumor na cabeça dela. E ela falou assim, olha, para a filha mais velha, fica cuidando do seu irmão, cuida do seu irmão por mim, porque eu já não aguento mais. Ela nem alimentava direito, nem trabalhava direito, nem dormia direito, naquela angústia. O que eu fiz com meu filho? O que faltou para que ele mudasse de ideia? A angústia levou ela a uma doença que ela não esperava. E aqui nós entendemos o que o autor falou. E quando ele viu que a situação dele estava assim, ele disse, Senhor, livra minha alma, os meus olhos. Outra coisa interessante, e colocou os meus pés. Ele não pediu para que Deus não destruísse ele, porque a angústia arrebenta qualquer pessoa. E aqui ele vai dizer assim, preste atenção no que ele diz. Ele diz aqui, no passado, ele vai usar o verbo no passado, dizendo assim, por isso criei e falei, estive, não estou mais, estive muito triste, muito angustiado, mas não estou mais. Quer dizer, ele procurou a Deus e Deus tirou ele daquela situação. Por isso que eu falei no início, a pessoa pode ficar angustiado, mas ele não pode viver na angústia, porque ele vai diminuir a sua vida.
Então não tem condições. E nós temos que aprender uma coisa. As tribulações, os problemas, nós temos que estar preparados para isso. O próprio Jesus mesmo falou em João 16:33. No mundo tereis tribulações, aflições, coisas que acontecem na vida e que vão acontecer. Mas nós temos que estar preparados e quando nós caímos nessa situação, lembrarmos que Deus está ao nosso lado, que Deus está olhando para nós, que Deus está nos abençoando e que Deus está pronto para usar aquela situação para que nós possamos ajudar outras pessoas a não viver uma vida de angústia. Então, quando nós encontrarmos uma pessoa angustiada, nós vamos ter possibilidade de falar para aquela pessoa, levar aquela pessoa a Deus. Não vamos ser um ótimo conselheiro. Não é isso. Somente Deus é que pode tirar aquela agonia dele e colocar ele numa situação melhor. O próprio Jesus. Jesus também deu o mesmo exemplo aqui. Quando ele estava lá em lutando, orando a Deus, ele disse para os seus discípulos: a minha alma está completamente triste. O que ele fez? Deixou os discípulos e foi orar. Senhor, se for possível, passa-me esse cálice. Passa-me esse cálice. Quando ele falou isso para Deus, ele se aliviou. Tanto é que ele se aliviou que quando chegaram os soldados para... Quem sou eu? Eu sou Jesus. Não precisava nem de Judas ter beijado ele. E tanto é que ele aceitou daquele momento em diante e teve capacidade, possibilidade de dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso mostra que ele saiu daquela tristeza que a alma dele estava. Porque ele correu ao Pai. E é uma coisa que nós temos que aprender. Quando a situação estiver grave, que nós caímos mesmo para nos derrubar, não tem amigo, não tem vizinho, não tem parente. Irmãos, nós temos que correr para o Senhor. E dizer com ele, com o coração aberto, como disse aqui o salmista: Senhor, salva minha alma. Estou morrendo. A angústia do inferno está sobre mim. Ele estava no último. E ele falou com Deus. E depois ele diz aqui que Deus é bom. Deus livrou ele. E por isso ele falou: eu estive, não estou mais. E nós vamos falar assim também. E a angústia, irmãos, é um perigo grande. Eu posso dizer para os irmãos, porque eu levei 10 anos para entender essa mensagem aqui. Pode imaginar isso? 10 anos. Por quê? Porque quando eu me lembro que eu passei pelo concílio, que eu fui reprovado no concílio, depois de lá eu fui trabalhar. E o pastor Souza deve lembrar disso, né? Eu fiquei angustiado, mas muito angustiado. Sabe? Por dentro de mim me tremia tanto que eu pensava assim: por que eu estava na igreja? O que eu estava fazendo na igreja? Se eu não tenho capacidade para... Eu estava arrebentado. E sabe o que aconteceu? A diabetes veio, pressão alta e os rins parou. Foi preciso Deus mandar um homem dele, um homem de Deus, chegar para mim e dizer: irmão Márcio, pensa na sua saúde, esquece todas as outras coisas, que Deus não quer você assim. Porque eu ia morrer. Porque eu estava angustiado, e eu precisava de sair daquela angústia. Então, irmãos, vamos entender que tribulações nós vamos enfrentar. Eu continuo recebendo tribulações, mas não estou angustioso. Estive, mas não estou mais. E eu quero ver todos os irmãos pensando assim. Estive, passou por aquela situação, mas não estou mais. Por quê? Porque Deus foi lá no fundo, onde a psicologia, a psiquiatria não chega.
Mas Deus chega lá, ele arranca tudo aquilo lá e te dá a paz que você precisa. Vamos pensar nisso, irmãos. Tribulações? Sim. Angústia? Não. A segunda parte que Paulo está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é perplexo. Perplexo. Sim. Desanimado, não. Às vezes nós recebemos uma informação que nos rebenta. A gente fica pensando, como pode acontecer isso? O que eu vou fazer? Não tem saída. Você fica atônito, perplexo, não sabe o que... Como veio aquela situação? Né? E nós falamos, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu quero dizer para os irmãos que eu sou solitário aos irmãos, que muitas vezes aconteceu comigo. O que vou fazer? Eu não vejo saída. Não tem um lugar que eu possa ir, que eu possa... aonde eu vou sair? Como aconteceu isso? E às vezes nós não temos saída. Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Um exemplo para ficar bem fácil para os irmãos aqui. Olha, vamos lá. Vamos usar um personagem da Bíblia. Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. Né? Eu só conheci um irmão que tinha 15 anos de igreja que não conhecia o livro de Jó. E não lia o livro de Jó também. Né? Mas os batistas já conhecem a história. Né? Então, eu vou simplificar aqui, mas para você ver os embates que tem, que nós possamos vencer. Veja bem, eu vou mostrar 4 coisas que às vezes nós não percebemos aqui. Primeiro, o livro de Jó é um livro de patriarca e conta a história de Jó. Jó vivia em Ur, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Beleza, não é? Tranquilo aí. Até aí tudo bem. Por que não? Esse é o perfil de um homem de Deus. De uma mulher de Deus. Né? Muito bem. Jó era um homem rico e tinha lá 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumentos. Né? Era um homem que... Jó era um dos maiores empresários daquela época. Ele tinha 3.000 camelos. Né? Camelos naquela época era um avião, um Boeing, era uma carreta. Por quê? Naquela época usava-se o camelo para viajar. Então, o servo, a pessoa que ia viajar, pagava para o proprietário, com servo ou sem servo, mas ele tinha que pagar o carreto. Né? Então, Jó era um empresário tranquilo, sossegado. Né? E a Bíblia diz que Satanás passeando em volta da terra, passeou em volta da terra e foi para lá para cima, tal. E Deus perguntou para ele, né? Você vê meu servo Jó? Homem reto, sincero, que desvia do mal. Aí Satanás olhou e falou, mas tira o que ele tem para ver se ele não vai blasfemar. Então Deus falou, tá, tudo bem, pode tirar. Aí Satanás caiu em cima de Jó. Aí veio fogo do céu, queimou as 7 ovelhas de Jó. Os caldeus levaram os 3.000 camelos. Os sabuzeus levaram o restante, né, que eram as juntas de boi e de jumento. E veio o pior. Veio um vento, falaram para Jó, veio um vento na casa do seu primogênito, onde estavam festejando. O vento derrubou a casa, matou todo mundo. Todos. Você pode imaginar, irmãos, que desgraça caiu em cima da vida de Jó, daquele jeito. Agora transporta para a vida de Jó. Vamos ficar no lugar de Jó. Mas te conto que eu aqui sou Jó. Ele não era para ele, não, mas te conto que eu sou Jó. Veja bem o que acontece aqui. Jó, na verdade, não sabia de nada.
Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E aqui ele ficou perplexo. Porque, de repente, de uma hora para outra, ele se vê zerado de tudo. O que pode acontecer numa situação dessa? Ele ficou perplexo. Aí, eu quero fazer uma conjectura. O que é conjectura? Conjectura é quando você usa um exemplo, né, para fortalecer ou para esclarecer melhor. Eu posso imaginar, parando aqui o texto, eu posso imaginar que o inferno estava tudo preparado, esperando Jó blasfemar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás tem milhares de anjos, potestades, mesmo retratado na Bíblia, né? Príncipes. Todos eles estavam o quê? Aguardando que Jó iria blasfemar. Mas quando Jó percebeu que perdeu tudo, que estava sem nada, Jó rasgou a veste e disse: Deus deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós enfrentamos a adversidade, ficamos perplexos e não entendemos e começamos a perguntar um para o outro como sair, como fazer isso. Mas Jó entendeu que alguma coisa estava acontecendo. Primeiro porque ele estava, agora vamos lá aqui. Primeira coisa, ele estava aqui com Deus. Segunda coisa, ele entendeu que Deus é que regia a vida dele. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele entendeu que mesmo perplexo, mesmo sem entender nada, perdeu tudo, mas ainda estava sobre o domínio de Deus. Bom, aí o que acontece? Nós já conhecemos. Até a esposa dele disse: Jó, amaldiçoa seu Deus e morra. Eu acredito que o inferno de novo parou, esperando que Jó fizesse alguma coisa. E Jó disse: mulher, posso eu receber o bem de Deus e não posso receber o mal? Aí Satanás foi a Deus, né? Passou lá e Deus, Jeová perguntou para ele: aí, tá vendo? Eu servo? Também. Satanás não pede por esperar. O homem dá tudo pela sua vida. Eu estou resumindo o capítulo 1 e 2 de Jó. O homem dá tudo por sua vida. E Deus disse: tá bom, vai lá, toca nele, mas não tire a vida. E Satanás fez. Mas eu quero fazer um parágrafo aqui, um parênteses aqui, desculpa, e dizer uma coisa para os irmãos. Não pense que Satanás faz o que quer. Satanás faz dentro do limite em que Deus permite. Ele não tem esse negócio de fazer o que quer. Ele tem um limite para fazer as coisas. Então, ele no caso de Jó, é um exemplo para nós. Não tem outro exemplo. Não é como doutrina. Mas isso aconteceu para nós termos um exemplo. Deus queria mostrar para nós algum exemplo de fidelidade. Então, aqui nós entendemos que Jó aconteceu num caso só. Então, não pense que Satanás pode tocar na vida de qualquer um. Né? Tem crente que fica desesperado. Bateu a porta, ai, sai Satanás, está amarrado. Né? A garrafa de café faz em cima da mesa. Ai, Satanás, é só ir lá apertar a tampa que não sai mais gás. Tá? Então, nós vamos entender isso. Agora, o importante é que aqui aconteceu justamente para nós termos um exemplo. Então, eu acredito que agora foi Satanás lá e tirou toda a saúde de Jó. Toda a saúde de Jó. E lá no capítulo 15, no capítulo 19, Jó está triste e começa a dizer: eu chamo pelos meus servos, não vêm, as crianças fogem de mim. Eu acho que o inferno de novo falou:
agora sim. Agora não tem jeito mais. Perdeu tudo. Perdeu uma mulher que era bonita. Uma vez eu falei isso na pregação, e os adolescentes é um pé. Né? Depois que terminou a mensagem, o adolescente chegou para mim e disse, irmão Márcio, a esposa de Jó era bonita. Eu falei, rapaz, se Deus deu tudo de bom para Jó, ia dar uma mulher feia para ele? Para com isso, rapaz. Né? Mas, olha, até a esposa de Jó não quer ele mais. Satanás estava festejando isso. E Jó estava tudo, cheirava mal. Agora sim, agora ele vai. Aí ele está reclamando já que os servos não aceitam ele mais, os servos não querem ele mais. Então, ele vai blasfemar. Agora não tem mais jeito. Sabe o que Jó disse? Jó deu uma resposta que foi uma bomba no inferno. Espalhou diabo e Satanás para tudo como foi lado. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E sobre mim, olha o que ele vai dizer aqui, e sobre mim, eu até notei aqui o que ele disse. Olha aqui, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e sobre mim me abençoará, e sobre os meus ossos verei a Deus. Eu sei quem é Deus. E tudo que está passando eu não sei, mas Ele sabe. Irmãos, eu pensei a mesma coisa de Jó. Outro dia eu estava pensando assim, olha, eu tinha saúde, eu estava trabalhando na igreja direto, né? Eu tinha uma responsabilidade de 109 irmãos para ensinar, para orientar eles. Né? Eu estava planejando tornar pastor, eu estava orando a Deus, e de repente, por minha desobediência, talvez de cair na angústia, perdi tudo. Não fui mais, perdi minha saúde, não consegui ainda o transplante. E com o problema do transplante eu fiquei angustiado, e em menos de 2 semanas a bactéria comeu o meu pé e eu tive que ser amputado. E eu estava pensando aqui, Senhor, quanta coisa veio. Mas uma coisa é certa, a minha salvação é garantida. Eu sei que o meu Redentor vive. E tudo que está acontecendo na minha vida, eu tenho certeza de que Deus está utilizando por alguma coisa. E aqui tem Jó passando a mesma coisa. Mesmo que venham os problemas difíceis, mesmo que venha aquele choque na nossa vida, vamos entender uma coisa. Deus está no controle de tudo. E eu estou com Deus. Então, vai acontecer? Vai. Mas, meu querido, não desanime. Não desanime. Não fique. Quando chegar, a gente vai ficar perplexo. Mas você está pronto para enfrentar essa tempestade. Pronto para vencer. Pronto para subir e passar por essa situação. E quando nós passamos por essa situação, existem 2 animais, de exemplo, que eu vou mostrar para você. O primeiro animal, nós entendemos que ele vai mostrar como nós podemos trabalhar com as tribulações e vencer, e não sermos aquela situação de viver uma vida apertada, de desânimo. Não, vamos confiar no Senhor. Clamar no Senhor, na angústia, Ele vai nos ajudar para podermos vencer as dificuldades, a adversidade e os problemas. Com certeza, nós vamos passar por isso. Nós vamos vencer. Nós vamos conseguir
ajudar-nos para que possamos caminhar juntos para a glória do Senhor. Outra coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos, e que realmente acontece no nosso dia a dia, é que quando vem esse momento que nós ficamos perplexos, nós temos que ver um exemplo na Bíblia com dois tipos de animal. Abacuque, capítulo 17, e capítulo 3, e versículo 17, Abacuque é um número pequenininho, é um livro pequeno. Mas Abacuque diz assim: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e no curral não estiver boi, eu, todavia, o Senhor me colocará por cima de tudo, e serei como as servas. Aí eu fiquei pensando, falei, o que ele quer dizer com isso? Aí eu comecei a imaginar, ele está dizendo que ele vai ser esperto. Tá bom. Aí eu comecei a pensar, servo é aquele animal, que o nome dele é feminino, mas também usa masculino. Aquele que tem uma galha na cabeça, né? O servo, ele corre, ele é capaz de pular parado. Ele pula parado. Alguém chegar perto dele e fala, pá! Ele dá cada pulo de quase 20 centímetros. E ele tem uma velocidade, ele é o segundo animal que corre, que tem velocidade para correr. O único animal que vence ele na corrida é o irmão do leopardo, o guepardo. A diferença de um do outro é a vista e a velocidade. Então, quando ele ataca, quando vem um felino, quando vem um animal que gosta da carne do servo, ele corre. Ele pula de 3 metros para 15 metros. Só que ele faz uma coisa. O outro corre mais do que ele. Eles dizem que chega até 100 km por hora. Ele dá uma guinada que os outros animais não conseguem. E se você vê aí na Geographic e alguns filmes, ele faz zoom. E a onça, o leopardo, quem estiver correndo atrás dele se arrebenta todo, se cai, mas não pega. E Abacuque está dizendo isso. Eu vou ser mesmo que eu estiver passando por dificuldade. Ele está dizendo que acabou tudo, acabou a alimentação, não tem mais azeite, não tem mais as ovelhas foram tudo embora, né? Mas mesmo que perder tudo, que acabar tudo, pode vir, eu vou ficar perplexo, mas eu vou ter capacidade de sair e de correr e de sair rápido dessa situação. Não vamos ficar perplexos por sempre. É isso que ele está vendo. Então ele disse assim, ele vai me colocar como ser um servo que corre. E quando Satanás quer nos pegar, nós damos uma guinada, porque Deus tira nós. E ele passa e vai embora. Outra coisa que ele mostra também é sobre a águia. Né? Nós somos como a águia. A águia sobe, vai no alto. A águia voa. A águia não tem medo de tempestade. A águia, ou ela passa por cima, ou ela passa no meio. Ela vai no meio da tempestade. 10 mil metros de altura. A altura que o Hudson foi para ir para os Estados Unidos. Né? 10 mil metros de altura. Então, ela vai. Não tem, a águia faz o seu ninho no alto. Aqueles que estão no Senhor, que confiam no Senhor, são como águia. Sempre vão para cima. Vão ter uma vida acima da média. É isso que Deus quer. Então, não vamos ficar perplexos quando acontecer alguma coisa. Vamos confiar no Senhor. Porque o Senhor é o que dá o alívio que nós precisamos. Vamos lá, vamos terceiro. Perseguidos? Sim. Desamparado? Não. Perseguido? Sim. Todos nós somos perseguidos. Principalmente aqueles que estão no trabalho. Paulo escreveu em Timóteo, capítulo 11. Né? Perseguições ele teve muito.
muitas perseguições, mas o Senhor o livrou de todas. O Senhor vai nos livrar. E no versículo 12, ele ainda diz assim, aqueles que querem trabalhar no serviço do Senhor enfrentarão perseguição. Perseguição? Vai enfrentar. Se você é dedicado ao Senhor, você vai sim, você está fazendo um trabalho, você está se esforçando, mas sempre vai ter um para te criticar. Sempre vai ter um para dizer assim, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? É sempre assim. Então, nós somos perseguidos, nós temos que entender isso. Mas não somos desamparados. Por quê? Porque nós vimos lá, Mateus capítulo 28 e versículo 20, né? Jesus está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, não é? Não é isso que Jesus está falando? Agora, o que é a presença de Jesus? A presença de Jesus é previsão, proteção e cuidado. Então, você nunca está desamparado. Nunca está desamparado. Porque Jesus está com você. Então, você está pronto para enfrentar as dificuldades, os problemas e lutar. Por quê? Se você tem Jesus no coração, ele está com você, te dando provisão para não faltar nada para você. Às vezes, quando está chegando a zero, Deus manda um servo, Deus manda alguma coisa para te ajudar. Previsão, proteção. Ele está sempre pronto para nos proteger. E a presença de Jesus é cuidado, para nós não cairmos no pecado. Ele zela por todos nós. E isso é importante. Nós sabemos e temos esse entendimento. Agora, uma coisa interessante também, além desse cuidado, nós temos que entender isso. No Salmo 121, nós encontramos aqui mais um exemplo interessante para nós. Salmo 121. No Salmo 121, no versículo 6, né? No Salmo 121, versículo 6, ele mostra para nós algumas coisas interessantes, que ele é o socorro, Deus é o socorro presente em nossas vidas. Né? Ele não deixa os nossos pés cair. Mas no versículo 6, ele diz aqui, o sol não molestará de dia e a lua de noite. O Senhor te guarda de todo o mal. Ele te guardará a sua alma. O que ele está dizendo aqui? Nessa passagem aqui, ele está dizendo aqui, olha, o sol não te molestará, né? De dia, e nem a lua de noite. Aí eu fiquei pensando, peraí, o sol, se eu ficar muito tempo no sol, eu vou ter insolação, vai ficar quente, né? E eu posso ficar doente. Aí eu fiquei pensando, e a lua? Eu nunca vi ninguém falar, ai meu Deus, lua cheia, dor de cabeça, estou tudo queimado por causa da lua cheia. Nunca vi alguém falar isso. Alguém já viu? Não, né? Então, o que ele está dizendo aqui é uma figura. O sol não pode queimar a pessoa. Né? A lua também não. O que ele quer dizer? Que as tribulações do dia, as dificuldades, os problemas do dia a dia. A lua representa o mal, homens ruins. Né? Então, ele está mostrando aqui a importância de nós entendermos que nós temos a proteção de Deus. E outra coisa também interessante, que ele fala no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Sabe o que quer dizer isso? Eu estou aqui, mas a minha sombra está desse lado aqui. Eu passo para o outro lado, a sombra está constantemente em mim. Então, a sombra, o Senhor guardará todo
nós do mal. Ele guardará a tua alma. Então, se eu viro para a direita, tenho uma proteção. A sombra está sempre comigo. O Senhor é a nossa sombra. Né? Só outro dia eu estava falando, eu estava meio bravo aqui, porque eu liguei aqui para assistir a aula e eu sabia a minha sombra. E eu falei, como é que o Cleves está colocando só a minha sombra, não está me colocando? Né? Aí eu falei para a Zélia, eu vou reclamar. Aí a Zélia falou, antes de reclamar, peraí, deixa eu acender a luz e abrir a cortina. Aí pronto, apareceu. Voltou a sombra comigo de novo. Então, o que nós temos de entender é que Deus está ao nosso lado, Ele está antenado em cada um de nós. Deus está antenado, olhando para cada um de nós. Ele é a nossa sombra, Ele não nos deixa. Ele nos deixa. Por isso que pode vir perseguição, pode vir o que tiver, entenda uma coisa, o Senhor está comigo. Alguém está falando mal de mim? O Senhor está comigo, coloca ele na mão de Deus. Alguém está criticando o que você faz? Também, eu estou tentando fazer o que é melhor. Está na mão de Deus. Quem vai julgar é Deus. Não se preocupa com quem vai falar. Então, perseguição, sim. Não estamos desamparados. Tudo que acontecer, entenda isso, que você não está desamparado. Último, abatido. Sim. Destruído? Não. De jeito nenhum. É a última parte que Paulo está dizendo aqui no versículo. Abatido, sim. Destruído? Não. Paulo escreve para os irmãos em Coríntios mais uma vez, né? E ele vai dizer aqui o que ele passou, a situação que ele passou quando ele estava na Macedônia. Os irmãos lembram quando ele estava na Macedônia, o que Paulo passou? E ele escreveu para os irmãos em Coríntios, falando a mesma coisa quando ele estava em Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Né? Olha o que ele disse aqui. Porque, mesmo quando chegamos na Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora e combates por dentro. E temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos. Paulo estava abatido. Que é normal a gente ficar abatido. Abatido por quê? Uma coisa que não deu certo. Uma ideia que você apresentou e a pessoa te ofendeu, te machucou. Às vezes nós somos criticados por alguma coisa e ficamos abatidos. Né? A pessoa que está fraco na fé, caiu da fé. E existem vários motivos que às vezes nos deixam abatidos. Às vezes nós ficamos tão abatidos que às vezes nós falamos, eu não vou na reunião hoje. Tantas coisas podem acontecer. Não é? E isso acontece mesmo. Nós ficamos abatidos. E isso, às vezes, até nos sangra. Moralmente nos sangra. Eu já vi duas vezes, eu tive, não falo oportunidade, mas a tristeza de ver o nosso pastor, estou falando da Ibabã, o nosso pastor, sangrar, de ficar abatido, de ver palavras de irmãos que machucam e não sente nem um pouquinho. Sabe? Tira sangue do coração do líder e não sente nem um pouco. E tem a língua afiada para machucar, para bater a pessoa, para derrubar a pessoa moralmente. Eu já vi muitas vezes o nosso pastor sofrendo assim. E nós temos que pensar que ele também é humano tanto quanto nós. Ele tem que passar por isso e nos ajudar para que nós não caímos nisso. É um trabalho mais difícil ainda. Abatidos? Sim. Somos abatidos. Mas, quando nós estamos abatidos, nós temos que entender que Deus está ao nosso lado. E isso é que é importante. Deus está nos guardando, nos protegendo, para que nós não sejamos destruídos
Destruído, não. Você pode perder batalha. Você pode perder a luta. Mas você não vai ser abatido. Porque você está vivo. E você pode reerguer de novo. E você pode continuar a ver de novo. Nós temos que pensar isso. O salmista, muitas vezes, nos ensina que nós temos alguns exemplos interessantes que nós temos que enfrentar. E quando nós passamos por essas situações difíceis da nossa vida, isso quer dizer que nós estamos prontos para vencer as dificuldades que vêm em nossa vida. E eu vejo um exemplo bem interessante que acontece às vezes e nós entendemos na própria palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio para nos proteger. E por isso Paulo está mostrando aqui os limites que nós podemos enfrentar para podermos vencer as dificuldades. Então, irmãos, vamos pensar, porque nós vamos começar uma nova etapa. Vamos começar uma nova etapa em Babã. E é isso que o pastor Souza está muito preocupado e conclamando a igreja, porque nós vamos pegar um segundo tempo, vamos dizer assim, com pessoas que perderam famílias, perderam perdas grandes, de pai, mãe, filho, nessa pandemia, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam suas empresas, né? E que estão perdidos aí, e que precisam ser levados a Deus. E nós temos que entender que nós podemos levar essas pessoas na presença de Deus. E é isso que ele está dizendo, levar as pessoas na presença de Deus. Vamos pensar que isso é que é importante. E o limite é esse. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados e não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, para cada um de nós entendermos aqui, no capítulo 4, essa palavra ele está dizendo especialmente para nós. Por isso que eu quero que os irmãos prestem atenção, porque nós vamos pregar o evangelho e levar essas pessoas para viver, conseguir enfrentar os embates da vida. Então, Paulo falou essas palavras aqui, atribulado, perplexo, perseguido. E aqui tem a explicação. Eu vou mostrar a explicação para os irmãos. A explicação está no capítulo 4, né? Versículo, nós lemos o 8 e 9, mas a explicação está no versículo 6 e 7. 6 e 7, olha lá. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para que iluminasse do conhecimento da glória de Deus, na face do Senhor Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Entendeu isso? Vamos ensinar, vamos ajudar as pessoas, vamos pregar o evangelho, mas temos que ajudar as pessoas. Não vamos esquecer, por exemplo, nós tivemos no nosso meio pessoas que estavam angustiadas. No nosso meio, lá em Babã. Tão angustiado que a doença que tinha floreou ao ponto que destruiu não só a vida dela, como do filho. Angústia, raiva. E nós vamos trabalhar com isso agora, irmãos, após a pandemia. Pessoas revoltadas, pessoas fechadas que não querem aceitar nada. Mas isso é que é importante. Nós sabemos que nós vamos conduzir essas pessoas a Cristo. Tá? Esse que é importante. Confiar, levar essas pessoas a Cristo. É a segunda etapa da igreja. E que esses 4 exemplos sejam para nós. Que nós possamos entender. Olha a responsabilidade que ele deu.
Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nossos corações. E temos isso como vaso de barro, no conhecimento da glória de Deus e na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nossos irmãos. Lívia. Amém, pastor. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, que possamos refletir sobre esta mensagem. Agora nós teremos um louvor com a Camila Rocha.